Bom, vamos lá, pessoal, para mais uma aula nossa de matemática. Hoje falando sobre frações. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre comparação de frações. Bom, para comparar duas frações, eu preciso que elas tenham o mesmo denominador. Lembrando que denominador é aquele númerozinho que fica na parte de baixo das frações. Então, eu preciso que o denominador seja igual. Porque com o denominador igual, a gente compara apenas os numeradores. E aí a fração que tiver maior numerador é a maior fração. Então, ó, denominador igual, compara em cima. Como 7 é maior do que 5, 7 sextos é maior do que 5 sextos. Outro exemplo. 4 oitavos e 4 décimos. Denominador igual, eu comparo os numeradores. Como 10 é maior do que 8, 10 quartos é a maior fração, ok? O outro ponto para eu comparar a fração é quando as frações têm numerador igual. Então, ó, tem 5 terços e a outra fração 5 quartos. Aí nesse caso aqui, a maior vai ser quem tiver o menor denominador. Exemplo, o numerador está igual, eu vou comparar o denominador. O que for menor denominador é a maior fração. Então 3 é menor do que 4. Então 5 terços é a maior fração do que 5 quartos. Vamos ver outro exemplo? Então, ó, lembrando que nesse caso aqui é quando eu tenho frações com o mesmo numerador. Quando o numerador é igual, eu comparo o denominador. Então, aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 15. Ó, numerador está igual, denominador está diferente. Então, quando o de cima está igual, o de baixo está diferente, o menor número é a menor fração, é a maior fração. Então 12 oitavos é maior fração do que 12 quintos. Ok? O terceiro caso é quando eu tenho denominadores diferentes. Então eu tenho 3 quintos e 2 quartos. Aí nesse caso aqui, eu preciso fazer o MMC e reduzir as frações ao mesmo denominador. Então aqui eu vou ter 20 no MMC e 20. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Novamente, dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E agora eu vou comparar minhas frações. O denominador está igual, o maior numerador é a maior fração. Então são 3 casos diferentes. O denominador está igual, o numerador maior é a maior fração. Numerador está igual, o denominador menor é a maior fração. Numeradores e denominadores diferentes. Faz o MMC dos denominadores, reduz as frações ao mesmo denominador e depois compara. Esse último caso aqui, a gente vai ver no próximo vídeo, explicando detalhe por detalhe como é que eu faço essa redução de frações ao mesmo denominador. A gente vai ver agora simplificação de frações. A regra aqui agora é simples. Dada uma fração, eu preciso dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então eu preciso saber quem é o número que divide 15 e 20 ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, quem divide é 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 dividido por 5 vai dar 4. Simplifiquei a fração. Outro exemplo. 24 18 avos.
Os dois são pares, dá para dividir por 2. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 9. Não dá mais de dividir por 12 porque um é par e o outro é ímpar, mas dá para dividir por 3. Lembrando que a regra é sempre dividir os dois. Então 12 dividido por 3 vai dar 4. 9 dividido por 3 vai dar 3. Quando não tem mais quem divide os dois, tornou-se uma fração irredutível. Então aqui 4 terços, 4 só divide por 2, 3 só divide por 3. Não tem mais quem divida os dois ao mesmo tempo. Ok? Esse seria o último ponto da aula de frações de hoje, são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma parte do inteiro. Por exemplo, eu tenho um inteiro dividido em duas partes e eu tomei apenas uma. A fração que eu tenho aqui é 1/2. Mas eu posso pegar esse mesmo inteiro e dividir em 4 partes. E se eu tomar 2 dessas 4 partes, eu tenho 2/4. Mas você vai observar que a parte tomada na primeira fração e a parte tomada na segunda fração é praticamente a mesma. Eu ainda posso pegar esse inteiro e dividir, ao invés de dividir em 4 partes, eu irei dividir em 8 partes iguais. E vou tomar 4 partes. Então a fração que eu tenho agora aqui é 4/8. Então aqui, ó, também observe que essa parte tomada aqui representa a mesma dos anteriores, apesar de serem frações diferentes. A parte tomada, no final das contas, é sempre a mesma. O que muda é o número que foi dividido e o número que foi tomado individualmente. Mas representa a mesma parte do inteiro, ok? A outra forma de encontrar frações equivalentes é simplificar todas elas e ter a fração irredutível. Então aqui, ó, vou dividir por 2, vai dar 1/2, e aqui eu divido por 4, também vai dar 1/2. Observe que deu a mesma fração irredutível, por isso são frações equivalentes. Ok? Vamos lá para a nossa atividade.